hoje vamos começar mais um episódio do 30 e Tantos Cast com um tema que foi muito pedido, medicina integrativa. Mas antes, eu vou lembrar vocês dos 3C. Curta, comenta e compartilha. Ajuda a engajar nosso canal. Exatamente, porque você fazendo isso daí, o YouTube entende pelo algoritmo que é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e a gente quer que esse conteúdo chegue aí para muita gente. E a gente quer aproveitar e agradecer às empresas patrocinadoras do programa que fazem com que o programa seja realizado. Muito obrigado pela parceria e seja muito bem-vinda, doutora Isadora. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Isadora, desde que eu te conheci, eu vi que você tinha o total perfil desse programa. Primeiro, porque você tem muito conteúdo aí de medicina para passar para a gente. Segundo, porque você é do time 30 e Tantos. Sim. E terceiro, porque você também fez uma transição de carreira. Sim. Então, com certeza, é um exemplo aí para os nossos telespectadores. Então, antes de começar, né, ali sobre medicina integrativa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, que você não é aqui de Fortaleza, conta de onde você veio e como que a medicina integrativa chegou na sua vida. Então, eu sou do Paraná, morava numa cidade pequena, de 20 e poucos mil habitantes, e surgiu uma oportunidade de eu vir trabalhar em Fortaleza. E em 2019, no final de 2019, eu me mudei para cá. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na época com medicina fetal e cardiologia fetal. Eu vim para trabalhar nisso na época, trabalhar em hospital e abrir a clínica de medicina fetal e cardiologia fetal. Quando eu abri a clínica, deu 1-2 semanas, já veio a pandemia. E durante a pandemia eu falo que eu tive tempo de pensar, de fazer mais estudos de autoconhecimento. E vi que, na verdade, eu queria trabalhar na parte de emagrecimento. E eu entrei primeiro nessa parte, nessa especialização de obesidade. Quando eu estava nessa especialização de obesidade, foi uma amiga minha, da medicina integrativa, me tratando, porque eu tinha fibromialgia, já faziam 3 anos que eu sofria de fibromialgia grave. Ela começou a me tratar e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Porque eu já tinha passado assim, em vários médicos. Eu vivi a história de um paciente da medicina alopática, que é a medicina tradicional, diante de uma doença crônica. Porque é isso que a medicina integrativa faz. Ela vai atrás da causa do problema. E essa minha amiga começou a me tratar com a medicina integrativa e eu comecei a melhorar cada vez mais. E aí ela falou, eu lembro certinho, era tipo março, ela falou, em junho começa a especialização de 18 meses com o Dr. Lair Ribeiro. Você quer fazer? Falei, meu Deus do céu, se falar para minha mãe agora que eu vou mudar de novo de especialização, mudei de lugar, de cidade. Aí eu falei, mãe, eu quero mudar de direção. Eu já fiz de emagrecimento e agora eu quero ir para medicina integrativa, tal. E na época, nós estamos falando de 2021, né? 2020, 2021, a medicina integrativa ainda é muito julgada. E meu pai, como médico muito tradicional e quase 50 anos de medicina, também tinha um olhar meio assim, né, para medicina alternativa, medicina integrativa, medicina funcional, como quiser chamar. Mas eu falei, não, é isso que eu quero fazer, porque eu estou melhorando cada vez mais, tal. Entrei, fiquei 18 meses com o Dr. Lair, e dali para frente eu comecei a fazer curso fora do país, fui para Londres, agora esse ano eu vou para os Estados Unidos, e não parei mais, porque no Brasil é escasso de curso nessa área, né? Eu acredito. Mas eu queria saber qual a diferença da medicina integrativa, da nutrologia e da endocrinologia. Porque eu acho que são 3 áreas que abordam a questão do emagrecimento. Pelo pouco que você já falou, já entendi também que a medicina integrativa não é só isso, né? Não vai falar só do emagrecimento. Não. Mas na área comum, qual a diferença dessas 3 especialidades? Certo. Então, é o seguinte.
A medicina integrativa, ela estuda o corpo todo. Ela estuda de onde vem a doença. Então, ela é muito voltada para doenças crônicas, ela estuda sintomatologia. Então, por exemplo, você chega no meu consultório e fala, eu tenho cansaço quando eu acordo. Eu vou fazer sua curvatura de cortisol, eu vou medir sua ferritina, eu vou regular seu sono, eu vou regular o horário que você está dormindo, o horário que você está fazendo a sua última refeição. Eu estudo todo o funcionamento de adrenal, a cerebral, a estômago, a intestino, estudo tudo, todo o funcionamento celular. A medicina tradicional, que é a alopática, você está com dificuldade de dormir, toma um remédio para dormir. E a medicina, ela foi muito dividida. Então, se você é neuro, você só entende de cérebro. Se você hoje está o especialista do especialista do especialista. Então, eles dividiram muito o corpo humano. E a medicina integrativa, não. Ela abrange tudo, inclusive espiritualidade, o lugar que você mora, qual o seu vínculo das pessoas que você conversa, convive, corpo, alma, espírito, mente, é tudo. A gente sabe que está tudo interligado. Então, a medicina integrativa também vem dessa parte. E nós trabalhamos um pouco diferente. A medicina tradicional vê muito, por exemplo, valor de referência no exame de laboratório. Se sua testosterona, por exemplo, tá lá no exame, que é normal de 300 a 900. Você acha que uma pessoa que está com 300, ela está funcionando igual de 900? Não. Não. Mas na medicina tradicional, você está na normalidade. Então, a gente pega também todo o seu exame de sangue e deixa ele no melhor possível. Então, tudo que é bom, a gente aproxima do máximo e tudo que é ruim, a gente deixa no mínimo. Nós otimizamos a saúde do paciente e tentamos trabalhar com o menor número possível de remédios alopáticos. A gente tira e a gente é muito a favor da suplementação. Então, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, anti-inflamatórios naturais. A alimentação é a base da saúde, reposição hormonal. Então, é mais nessa pegada. Na nossa primeira temporada, a gente entrevistou uma nutricionista que ela é nichada aqui em Fortaleza para atender mulheres, doutora Mirella Freire. E ela falou muito disso, que a sociedade ainda tem muito preconceito com a suplementação. Sim. Né, que romantiza muito também a questão da alimentação, que tudo vai estar 100% no alimento que a gente consome. Ela falou assim, se você conseguir ter uma dieta muito equilibrada, que é muito difícil, você consegue alguma coisa, mas a suplementação é muito importante. E ela estava falando que ainda tem essa barreira no consultório dela em relação a isso. Você passa pela mesma situação? Primeiro que a gente tem que entender que o nosso solo está pobre. Então, assim, a pessoa lá que o tomate, quando você compra o tomate, a pessoa planta tomate há 30 anos naquela terra. Aquela terra já tem um solo pobre, entendeu? A gente tem hoje os agrotóxicos que não deixam você absorver as vitaminas dos nossos alimentos. Então, a suplementação é muito importante. Muito importante porque a tua tireoide, para funcionar, ela precisa de magnésio, zinco, selênio, ferro. Então, como é que eu vou ter uma produção hormonal, uma conversão, se eu não tenho os minerais adequados? Entendeu? Então, a medicina integrativa entra nisso também. E as pessoas não conseguem entender essa questão. Mas eu vou tomar suplemento para sempre? Vai. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, você vai ter que tomar hormônio tireoidiano, mais os minerais para ajudar na conversão. Para sempre, eu falo. Para sempre você quer tomar um antidepressivo? Para sempre. Porque o primeiro sintoma que você vai ter é depressão. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é mais ou menos isso, que as pessoas não conseguem entender da mesma forma que eu passo muito isso com a cannabis medicinal. O paciente chega no meu consultório com um saco de remédio psiquiátrico, várias classes misturadas de remédio, a bula, que dá até medo de ler,
né? Porque tem muito médico que fala, nem lê a bula, não. Aham. Mas está lá o que causa. E quando eu falo, vamos reduzir esses remédios e vamos colocar a cannabis, eu tenho medo de um fitoterápico, que você vai ler, não tem colateral. Não tem. Que vem da natureza, né? Que vem da planta. Então, assim, o sistema mexeu com a cabeça de todo mundo. O sistema começa desde a nossa formação como médico. É desde a faculdade. Então, por isso que os colegas têm muito preconceito, porque é uma lavagem cerebral. Uma lavagem. E você sente mesmo essa barreira dos pacientes? Como é que você faz no seu dia a dia? Olha, graças a Deus, o paciente que me procura, ele já busca algo diferente. Já é um paciente aberto? Já é um paciente que não aguenta mais. Que já passou por outras experiências e não resolveu. Muitas. Então, assim, ele já busca algo novo. Ele já não quer mais aquilo, sabe? Eu tenho relatos de pacientes que falam, doutor, eu não tenho mais remédio na minha casa. É só suplemento, é só alimentação, é só atividade física, então é só tomar sol. Então, são as coisas naturais que Deus deu para nós isso. Uhum. A gente tem que aproveitar. E tudo que a gente precisa de remédio está na natureza. Tudo. E, Isadora, assim, a gente como dentista, nós observamos hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, muitos reflexos na boca de questões sistêmicas, né? Então, eu acho que o legal da medicina integrativa é justamente ter esse olhar mais holístico para esse paciente, ver esse paciente como um todo, né? Então, como que a medicina integrativa trabalha a visão holística no dia a dia do paciente? Por exemplo, vocês como dentista, né? A gente vai muito para odontologia biológica, né? Então, a gente é muito a favor disso. Quando um paciente, por exemplo, arranca um siso, se você deixar lá o ligamento, ele pode formar uma cavitação. Isso pode trazer para ele problemas crônicos. Ninguém fala sobre isso. Quando você coloca o flúor na vida do paciente, você está detonando a tireoide dele. Eu sei que o flúor aumenta a resistência do esmalte dentário, mas acaba com a conversão de hormônio tireoidiano. Mas, assim, esse é é polêmico. É polêmico. Vamos fazer a polêmica dentista-medicina. Porque, assim, na verdade, a quantidade que tem na pasta é muito pequena, né? Mas na medicina integrativa já considera ela como um fator... Sim, porque você escova os dentes quantas vezes por dia? Mas... Hoje em dia, sim. Vamos fazer essa polêmica. Além disso, o flúor, quando ele né? É porque o flúor ele vem no fio dental, ele vem na pasta, ele água. Vem no bochecho e ele vem na água. Ele afeta a fertilidade, ele afeta a tireoide e ele afeta a cognição. Então, é para tirar. Pois é, mas aí a gente como dentista, né, vou defender nossa área, que dependendo do nível da alimentação daquele paciente, se é uma alimentação que tem uma grande quantidade rica em açúcar, carboidratos, não tem como tirar, né? Então, assim... Não tem porque o paciente que faz uma alimentação rica em açúcar, né? Porque o paciente fala assim, e a cárie? Né? A primeira coisa que eles falam, e a cárie? A cárie vem do açúcar que você come. Outra coisa, amálgama nos dentes. Meu Deus. Péssimo. Que loucura. Meu Deus, problemas psiquiátricos graves. Antigamente, entendeu? eu sou formado há 14 anos. Então, eu sou de uma geração que dizia assim, você só tem que mexer em amálgama se ele tiver com problema. Ou seja, se tiver infiltração, se tiver quebrado, hoje em dia não. Não. Hoje você faz uma proteção, exatamente. Né? Então, assim, o que diferencia a gente muito? O paciente entra na minha sala, eu peço para ele abrir os dentes, a boca, né? Olha os dentes dele, olha a língua dele. Então, assim, a medicina tradicional não faz isso. Entendeu? Dependendo de onde tem a dor, eu tenho que ir no dente dele. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa é uma diferença muito grande, porque eu entendo que a saúde do nosso corpo ela é totalmente conectada a tudo. Então, a medicina integrativa traz isso, entendeu? Vê
tudo. Tudo. Unha, eu olho a tua unha, eu peço para o paciente mostrar. Agora, uma curiosidade, no caso do flúor, voltando ao flúor. Por exemplo, a gente entende que se um paciente ele é extremamente disciplinado, já está fazendo um tratamento com medicina integrativa, já se conscientizou da questão da alimentação e tudo mais, tá com os hábitos ali perfeitos, né? Para ter uma vida plena. Esse paciente a gente consegue tirar o flúor desse paciente. É que ele é a cerejinha do bolo, entendeu? Aham. Não adianta você fazer tudo errado na tua vida e usar uma plástica sem flúor. Qual que é a finalidade disso? Exatamente. É isso aí que pega. É tipo quando eu mostro a minha rotina, né? Que eu falo, olha, eu uso só maquiagem clean, eu não uso nada de parabeno, eu não uso nada de fitato vindo do petróleo. Na minha casa não tem nada de plástico, é tudo de vidro. Aí eu falo da minha pasta que é de ozônio, dos meus cremes e shampoos de ozônio. Só que veja bem, a minha vida é toda regrada. Porque se você falar, doutor, eu não posso comprar essas coisas caras de produtos e tal, mas a alimentação você pode fazer e vai te salvar mais. Exatamente. Entendeu? Então, é o que eu falo, é a cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. Tira o glúten, tira o leite, tira o açúcar da tua vida, depois você vê. Sim. Não adianta começar por cima. Não adianta eu vir aqui tal no flúor, porque tem todo um resto por trás disso. É Com como certeza. você falou. Eu vou salvar a vida do paciente ele tirando flúor? Não. Você vai salvar a vida do paciente ele se alimentando muito bem. É isso. Até porque uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, ela não pratica exercício, a vida dela está toda desregulada, né? Então, eu acho que a medicina integrativa, ela vem para reorganizar essa pessoa por inteiro, né? Para poder trazer melhores resultados para ela, né? E é um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Porque aí já envolve nutrição, a medicina, a odontologia. Então, é algo que também tem que ser disseminado para que o paciente entenda isso. E o mais legal disso tudo é que a gente começa também a ter ganhos emocionais, né? Ganhos no mental daquela pessoa, né? Então, a medicina integrativa consegue muito fazer essa associação para melhorar aquele paciente nos seus ganhos emocionais, né? Exatamente. É que assim, é como eu estou falando, a medicina integrativa ela envolve tudo. Tudo. O que você come, até o local que você dorme. Esse local, ele é escuro o suficiente para a sua produção de melatonina? Porque se você chegar na sua casa e dormir num quarto onde você dorme assistindo televisão ou tem luz, você não vai atingir o sono REM. Você não vai atingir a produção de melatonina. Então, um tapa-olho é fundamental. A melatonina, qualquer estímulo, ela abaixa a produção. Mas a melatonina, você tem que tomar quanto tempo antes de dormir, quando você faz suplementação? Assim, na verdade, né, se você seguisse os passos de 1h30 antes, não ficar mexendo no celular, né, ou chegar na tua casa, usar um óculos de proteção, que não... Hoje nós temos óculos de luz amarela, que são luzes que impede que a sua melatonina abaixe a produção pela pineal, né? Então, se você usasse esse óculos, se você usar um tapa-olho, você não precisa ficar suplementando, mas se eu precisar melhorar a sua qualidade do sono, aí é adequado que você tome melatonina cerca de meia hora, 1 hora antes de você deitar, só que você tem que já ficar no escuro. Não pode mais mexer em tomar celular. melatonina e ficar mexendo no celular em frente à televisão, andando pela casa. Não vai funcionar. E a gente sabe hoje, as pessoas compram muito melatonina pronta, que, gente, se você exagerar na dose de melatonina, você vai acordar quebrado. Mas, assim, tem ressaca de melatonina. Entendeu? É uma microdose mesmo, uma coisa bem fisiológica. Então, eu sou muito assim, antes de eu entrar com a melatonina, eu conserto o ambiente. E uma pessoa assim que está numa fase totalmente desregrada da vida, tá tudo errado nela, por onde é que ela começa? Então, assim, pelo básico.
alimentação e exercício físico e hidratação. É o básico. E quando você entra no sedentarismo, é um ciclo vicioso. Eu vou dar o meu relato aqui. Depois da pandemia, quando a gente já pôde voltar para as atividades e tal, voltei para a academia de uma forma muito frequente. Acho que foi o melhor corpo que eu tive, disposição, tudo. Só que em 2022, eu já comecei a sentir uma dor na lombar que estava me incomodando. 2023, ano passado, eu passei o tempo inteiro travando. Ia no osteopata, dava uma melhorada, tentava voltar para o treino, não conseguia. Então, assim, eu engordei muito. E toda vida que eu tentava voltar para a academia, ou eu travava as costas, ou eu não tinha disposição. Porque fica naquele ciclo vicioso. Você ganha peso, as taxas vão alterando tudo, e eu não conseguia simplesmente voltar. Aí, quando foi no final do ano passado, eu procurei um tratamento intenso mesmo de fisioterapia, não só o osteopata para tirar da crise, e consegui voltar para a academia. Agora tem 1 mês e meio, e a minha vida já está outra, assim, em termos de disposição e tudo mais. Então, no meu caso, eu primeiro tive que tratar essa questão da dor para depois conseguir, né, a cada dia ir melhorando. Mas não é fácil. Muitas vezes a gente não consegue identificar tão rápido. Eu levei 1 ano, na verdade, para poder saber por onde eu ia começar. É porque, assim, o hábito da rotina, para você adquirir uma rotina, um hábito, você precisa fazer mais de 21 dias a mesma coisa, tá? Para o teu corpo entender. E quando você começa um novo estilo de vida, o teu corpo sempre vai tender a querer voltar para o que você estava fazendo. Você já acostumou ele daquele outro jeito, entendeu? Aí você quer comer um pouco menos de industrializados. Abstinência. A gente sabe que existe abstinência alimentar. Glutamato monossódico altamente viciante. Açúcar altamente viciante. Corante. Então, assim, tudo luta a favor de você não ir para frente. Uhum. Então, essa é a grande questão. Mas o que as pessoas têm que entender, que ir para a academia e se alimentar bem é uma obrigação nossa. Não é, eu gosto de fazer, não tem que gostar, você tem que fazer. É tipo Adulto acordar. Faz o que tem que fazer, né? É tipo acordar e trabalhar. Então, assim, eu trabalho, sou hoje referência em obesidade grave. Ninguém me procura para perder menos de 20 quilos. Tá? O basiquinho que eu pego lá é 20, 16, o básico. Uhum. Mas meus pacientes já emagreci com 67 quilos, 57 quilos, mas 45 quilos sem bariátrica. Uhum. Tá? Só que aí que entra a junção da medicina integrativa calopática. Uhum. Tá? Porque eu não posso dizer aqui que dá para tratar a obesidade grave nesse estado sem usar remédio. É uma doença. Uhum. Né? E eu não vou, com suplemento, emagrecer uma pessoa desse nível. Então, quando eu comecei a atuar, era isso. Tratar obeso e tal. Mas no caso da obesidade, normalmente está ligada também a uma compulsão, né? Que eu acho que já é uma coisa mais... Sim. Toda obesidade tem um fundo emocional. Uhum. Toda obesidade tem um fundo emocional. E, assim, a gente tem que também descobrir o que é. Faz parte do meu tratamento esse acompanhamento com o paciente, porque é um tratamento de acompanhamento e eu sempre tento compreender o paciente, o que leva o paciente a comer. A maioria, a ansiedade mas tem muitos que não é. Traumas, abusos, tanto não abuso necessariamente, né, sexual, mas abusos psicológicos, né? A pessoa muitas vezes come o sentimento, pessoas que querem ser aceitas, que já sofrem desde a infância, né? E eles são autossabotadores assim extremos. Então tem que fazer um trabalho psicológico aí junto, né? Tem. Terapia. Mas aí você tem uma equipe na clínica? Eu tenho quem eu indico para terapia comportamental quando eu vejo a real necessidade, porque, veja bem, lá a minha equipe eu tenho a nutricionista, a minha enfermeira, eu e essa terapeuta que eu trabalho em conjunto com ela. Você está pegando um obeso, né, que muitas vezes ele já veio de vários médicos,
E a primeira coisa que eu falo pro paciente, porque o paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu já fui em fulano, ciclano, beltrano, não. Eu falo: então você já entendeu que o problema é você? Não é o médico que você passou. E muitas vezes eu dou o mesmo remédio que ele já tomou e ele vai para frente. Porque você tem também esse choque de realidade, né? Não Você acha tem que é porque a como. pessoa quer virar a chave naquele momento? Você tem que fazer ela virar chave. Você tem que fazer. Ali, as minhas consultas demoram, no mínimo 1 hora. Principalmente em obesidade, demora 1 hora. Porque, assim, o paciente tem que entender que depende dele. Que não é eu, que não é nada, é ele. Porque, muitas vezes, eles querem jogar a culpa no outro. Né? E eu falo isso, gente, porque eu conheço obeso assim, ó. Meu pai, ex-obeso grave, gravíssimo, emagreceu 57 quilos. E o meu marido emagreceu 47. Meu marido tem a doença crônica. Vivia em efeito sanfona, eu falo para ele que ele me enganou. Que quando eu casei com ele era magro, de repente, em 6 meses, ele estava 40 quilos acima. Então, ficava naquela, né? Ai, mas isso, ai, mas aquilo, tal. E muitos pacientes sentam na minha mesa e falam assim: ai, mas é a minha esposa que não me ajuda, é o meu marido que não me ajuda. Então, seja você que tenha foco. Na minha casa mesmo, eu que tenho foco. Eu não deixo entrar nada. Por quê? Porque meu marido tem a doença de base. E se ele dispersa, ele começa a comer muito. Começa a ganhar peso. Então, eu estou sempre ali para nos colocar na linha. Então, assim, seja você, então. Eu falo para os meus pacientes, seja você. Não é a questão da dieta, né? Não é seguir uma você. dieta, é você seguir um estilo de vida. É um estilo de Não, vida. E aqui eu tô lembrando de uma fase da minha vida que eu tentei engravidar e eu não engravidava. E aí eu descobri que eu tinha mesmo a síndrome do ovário policístico. E eu fiquei bitoladíssima, estudando muito. Estudava. Que vem da resistência insulínica. Uhum. E um dos tratamentos era o quê? Alimentação. Sim. Então, eu tinha o meu foco, que era engravidar. Então, eu perdi 14 quilos com alimentação, exercício. E era assim, focada. Tanto é que quando eu engravidei, eu estava na minha melhor fase. Eu estava muito bem. E desde então, eu implementei o exercício físico na minha vida. Hoje em dia, se eu não faço, passar ali 1, 2 dias, eu já começo a sentir falta daquela sensação. Eu posso estar viajando, eu posso estar fazendo em qualquer lugar, mas eu tenho que inventar um exercício para fazer para poder ficar bem, porque já afeta o meu humor. Então, é muito isso realmente de entrar na sua rotina, né? E, assim, às vezes eu percebo que quando eu estou mais ansiosa, passando por algum estresse, aí eu quero comer um pouco mais. Aí, às vezes, eu quero... Sabe aquela memória afetiva ali que ficou o anjinho e o diabinho? Cara, hoje eu quero comer um hambúrguer. Hoje, quero É a comer inversão um doce. é a inversão de merecimento. A indústria colocou na nossa cabeça que comer bem é comer hambúrguer e pizza, gente. Gente, Eu acho que é a própria criação, né? Se você reparar, tem muita criança, casal que leva os filhos pequenos. Ah, hoje você tirou um 10, vamos ali tomar um sorvete. Na verdade, a obesidade começa quando a criança chora e a mãe oferece comida. Come aqui uma bolachinha. Aí, quando você tem qualquer problema emocional, você quer comida, tá? Esse é uma grande questão. Você falou de criança e pais. Então, assim, os pais têm memórias afetivas de ou não tinha dinheiro para comer McDonald's e hoje tem e acha que está agradando o filho e, na verdade, quer ele comer e leva a família inteira, tá? Porque tem disso, gente. E, na verdade, está matando o filho. Sim. Né? A gente está vendo aí um número exacerbado de autismo, TDAH. Então, assim, é tudo vindo de alimentação, estilo de vida e muita tela. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, no começo eu atendia criança. Aí eu me neguei. Por quê? Chega o pai e a mãe obeso, a criança obeso, aí quer que o teu filho come uma banana enquanto você devora uma pizza?
Não dá. Quer que o teu filho vai para academia, mas você é sedentário? Tem que dar o exemplo, né? Aí, hoje, eu só pego se os pais são saudáveis. É um pré-requisito. Sim. Ou Trata todo mundo. Ou eu trato todo mundo, e tenho casos da família inteira emagrecer, ou negativo. Não. Porque não dá, gente. Não dá. A tendência é que falhe o seu tratamento, né? Porque como que você vai tratar uma criança inserida no contexto ali da família e a família não está apoiando nisso? Não. Não tem como. Ô, Isadora, eu vejo no seu Instagram que você é uma defensora do jejum intermitente. Sim. Fala assim um pouquinho pra gente sobre o jejum intermitente, quantas horas você acha que ele de fato faz efeito, o aeróbico em jejum é de fato benéfico, é para todo mundo? Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, um jejum de 12 horas é o mínimo que nós temos que fazer por dia, tá, gente? O nosso corpo, o nosso pâncreas, o nosso intestino, o nosso estômago, ele precisa descansar, tá? Mínimo 12 horas por dia. Quando a gente pensa... Contando as horas do sono? Contando o sono. Quando a gente pensa em emagrecimento acima de 18 horas. Por quê? Acima de 18 horas é que o seu corpo vai usar a gordura estocada como fonte de energia. E aí você vai ajudando e ensinando o seu corpo a queimar gordura como fonte de energia. Só que, para fazer jejum, você tem que ter uma dieta totalmente equilibrada e low carb. Assim, uma dieta balanceada, né? Não é no carb, gente. Todo mundo... Eu não sou muito defensora de cetogênica, tá? Porque, assim, cetogênica é para casos específicos. Se eu tivesse mais de 50 anos, eu ficaria mais em cetose. Só explica para o nosso público o que é a dieta cetogênica. Dieta cetogênica é quando você faz uma dieta rica em gorduras boas e muito pouco carboidrato, menos de 50 gramas de carboidrato líquido por dia, e você faz o seu corpo entrar em cetose, liberar corpos cetônicos, né? Tem que medir na urina para ver se você está em cetose, porque o que acontece? Essa dieta, eu não acho ela viável. Porque nós temos eventos, nós temos finais de semana, e aí tudo faz você... Mesmo que o seu corpo esteja cetoadaptado e você furando a cetose, comendo carboidrato, você pode demorar para sair da cetose, até 1, 2 dias, depende do corpo. Eu acho que assim, até o teu corpo se adaptar realmente a um sofrimento desnecessário, mau hálito, cansaço. Eu reservo muito para casos específicos, doenças demenciais, psiquiátricas e idosos, tá? Porque eu acredito que a pessoa não tenha, talvez, nem energia para fazer uma atividade física, né? Sim, não tem como, tá? O carboidrato, ele dá energia para nós. Então, a low carb que eu preconizo é 100 a 150 gramas de carboidrato líquido. E aí, se você come os carboidratos com maior fibra, carboidrato limpo, tá? O que é carboidrato limpo? Sem ser industrializado. Né? E dentro, então assim, a alimentação é uma coisa muito complexa. E dentro desse cenário, eu ainda tenho que entender se você é ou não diabético. Porque se você for diabético, além de controlarmos os seus carboidratos, nós ainda temos que controlar os alimentos de índice glicêmico alto. Então, se você não tem diabetes, se você não tem resistência insulínica, você pode comer o seu arroz, o seu feijão, a sua batata doce, a sua batata inglesa, não tem problema, você pratica a sua atividade física, inclua o vinagre de maçã antes da sua refeição, começa pela tua salada, pelo teu legume, só aí você vai reduzir 40% do seu pico insulinêmico, entendeu? Beleza. Só que o que acontece? As pessoas querem fazer o jejum de que forma? Fica o dia inteiro sem comer, chega à noite, come pizza, lanche, não sei. Não adianta. Zero benefício. Zero benefício, tá? Uhum. É até pior. Porque você restringiu o seu corpo o dia inteiro. Você jogar um grãozinho lá, o teu corpo suga tudo. Aí o que você joga? Farinha, arroz, gordura ruim.
você estoca. E aí o teu metabolismo estagna. Fica parado. Então, assim, uma pessoa que tem um dia a dia ali mais corrido e ela não consegue ficar sem almoçar e jantar. Se ela pular o café da manhã e ir direto para o almoço, Então, já é o suficiente ou não? não, porque não é muito assim. Para a gente fazer o jejum, a gente também tem que respeitar a fisiologia. O melhor jeito de fazer jejum é não jantar. Porque de manhã o teu metabolismo está ativo, né? Então, assim, qual é o melhor horário para você ficar sem comer à noite? Porque nós temos que respeitar desde a nossa era lá atrás, gente. A gente dormia cedo e acordava cedo. Esse é o melhor estilo de vida. Acordar cedo e dormir cedo, não comer à noite. Esse é o melhor estilo de vida que tem. E assim, o jejum é para todo mundo? Não. Se você é atleta, você cataboliza muito. Se você tem o metabolismo muito acelerado, você vai perder músculo. Se você está numa fase de uma maior definição corporal, não vai ser suficiente, porque se você fizer uma janela de alimentação curta, você não vai bater as proteínas que você precisa para ganhar músculo e perder cada vez mais gordura naquela fase mais estética que eu falo, que é aquela fase que você já está ali com 20% de gordura, e aí você tem que reduzir para aquela fase estética, o jejum não vai funcionar muito bem, entendeu? Porque você tem pouco tempo para comer muita proteína, e aí pode ser que você não consiga. E também tem, eu acho que quando você está nessa fase mais desregrada da vida, a hora que você tem mais fome é à noite. Por quê? Você sabe por que isso acontece? Por quê? Porque a nossa serotonina, que é o nosso neurotransmissor, dopamina, noradrenalina, tá? Quando vai o sol se pondo, reduz drasticamente. E aqui nós temos um agravante. 6 da tarde está escuro. Então, 6 da tarde, o sol baixou, dá loucura em todo mundo. Nesse momento, né, para evitar as compulsões noturnas, eu peço ao paciente bater um shake de proteína, entendeu? Com um leite de castanha, que é mais gorduroso, ou para ele bater uma proteína com água e comer uma fruta, ou bater a proteína com leite, comer uma fruta, para ele não atacar chegando na casa dele. Eu já ainda falo, faz no carro isso. Vai do trabalho para casa. Para já chegar saciado. Para não chegar com loucura de comer. Porque vai dando 5, 6 horas da tarde, todo mundo entra em loucura, porque sente um vazio. Serotonina baixou, o neurotransmissor baixou, você sente um vazio e quer preencher com a comida. E se você for ansioso, você ainda vai pro doce. Entendeu? Final do dia o povo quer doce. Então tem tudo isso também. É impressionante. Me identifiquei. Ano passado eu estava bem assim, mas agora estou melhorando. Deixa eu te fazer outra perguntinha. Eu vi um vídeo você falando sobre como a alimentação e como essa regulagem, né, do organismo como um todo pode melhorar na libido, né, tanto de homens quanto de mulheres. Então, eu queria que você explicasse para a gente, porque tem muitas pessoas de 30 e tantos que têm problemas de libido, né? Então, explica um pouquinho. 30 e tantos, não, já estou pegando antes, tá, gente? Desejo sexual hipoativo em 20 e tantos. É mesmo? Tá? Sim. Porque o que acontece? Quando você começa a entrar em obesidade, ganho de peso, e nem sempre obesidade e ganho de peso, tá? Porque não é porque a pessoa é magra que ela tem saúde. O que vai realmente mandar é funcionamento de intestino, níveis inflamatórios, tá? Então, quando você tem os níveis inflamatórios aumentados, os receptores ficam, como que eu posso dizer, como uma lama nos receptores. Então, assim, seus hormônios não chegam onde eles têm que chegar, tá? O eixo hormonal também começa a ficar muito inibido pela questão do sono, da alimentação e da inflamação, tá? Aí a pessoa não tem hormônio chegando, ela pode até ter uma produção, mas ela não tem uma recepção do corpo. Então, assim, quer melhorar a tua libido, você não está numa idade de repor hormônio, começa fazendo atividade física, tirando
os alimentos que têm um potencial inflamatório, dormindo bem, que isso vai melhorar. Quais seriam os alimentos que têm potencial inflamatório? Trigo, leite e açúcar. Por que eu falo potencial inflamatório, né? Porque a gente fica falando inflamatório, porque uma hora vai ser inflamatório mesmo. Eles judiam do nosso intestino, tá? E aí, quando você judia do teu intestino, o teu intestino foi feito para ficar assim, ó, grudado à parede dele, as vilosidades dele, grudado. Quando você vai comendo glúten, comendo leite, comendo açúcar, só comendo industrializado, corante, conservante, tem um monte de coisa que judia do intestino, gente. Aí, essas vilosidades começam a abrir um pouquinho, tá? Começam a passar as toxinas que deveriam ser drenadas para as fezes na corrente sanguínea. Aí é uma dança. Inflama, da doença autoimune, da doença crônica. Se essas toxinas vão para a tireoidite de Hashimoto, que é o nosso sistema imune atacando. Se vão para as articulações, elas dão artrose, artrite, entendeu? Então, assim, tudo isso. Aí os hormônios ficam bagunçados. E é isso que eu te falo, porque assim, hoje em dia está muito assim, repor hormônio, tal. Mas como que é o estilo de vida dessa pessoa? Não é só tomar hormônio, não. Se eu pegar uma mulher que está com dificuldade de engravidar, eu sei que aí eu doso a progesterona dela, tá? Pego lá o 21º dia da menstruação, doso a progesterona sublingual dela, tá? Vi que tá baixa. Essa mulher não vai segurar bebê e nem vai menstruar, e nem vai engravidar, certo? Uhum. Só que se ela for estressada, o cortisol reduz progesterona. Só que se ela tiver resistência insulínica, ela também vai ter problema de ovulação. Então, assim, não é só ir lá e tomar progesterona. O cortisol compete com progesterona. Eu tenho que fazer curva de cortisol nela, sublingual também, entendeu? Então, eu falo que o nosso corpo é uma orquestra. E ela tem que estar tocando todo mundo no mesmo ritmo. Senão, não adianta. Uhum. E as pessoas que têm intolerância a glúten, a lactose, são pessoas que são mais sensíveis do que as outras nesse sentido? Sim. Aí essas você tem que cortar de qualquer jeito. Porque assim, quando a gente pensa em formação intestinal, começou na barriga da tua mãe, com o que a tua mãe comeu. Depois foi para a via de parto que você teve, tá? Até as tuas mitocôndrias dependem disso. Mitocôndria, o que é? A nossa organela celular, que é um grande gerador de energia. Aí, se você nasceu de parto normal, você foi beneficiado, né? Se você foi de cesárea, seu intestino já não é tão legal assim. Aí vem, você mamou ou não no peito? Já influencia total. Aí você pega hoje do jeito que estão as coisas. Ainda, graças a Deus, está voltando o parto normal, né? Eles estão tentando resgatar. Aí, tudo isso, né? Se você teve qualquer questão nessa parte, tua mãe não comeu direito, você nasceu de cesárea, você não mamou muito, você já tem um sistema do trato gastrointestinal deficiente. Você é sensível, você não pode ficar comendo glúten, trigo, leite, o açúcar. Aí tem gente que fala assim, eu como e não sinto nada hoje, porque quando você sentir, você já está doente. Uhum. Gente, é muito difícil, né? Muita tentação hoje em dia, assim. Mas também tem a linha agora que está indo muito para o estilo mais saudável, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que ela está tendo um estilo de vida bom, porque ela vai para academia, ela dorme relativamente bem, mas quando vai fazer os exames, não está tão bem assim, né? Então, você deve pegar muito paciente desse jeito, né? Para dizer assim, esse paciente aqui é uma alta performance, né? Como é que você identifica esse paciente? Eu posso te dar um exemplo meu. Uhum. Eu desenvolvi fibromialgia grave, gravíssima, magra, tendo um ótimo estilo de vida para a época. Lembro da minha dieta até hoje, em 2016, quando eu comecei a sentir as dores graves, tá? 2 fatias de pão integral de manhã, peito de peru e queijo cottage. No meio da manhã, iogurte integral com uma fruta. Na hora do almoço, arroz integral, feijão, salada ou
macarrão integral com glúten, tudo com glúten. Eu adoeci fazendo uma dieta dessa. Que é uma dieta que muita gente Faz até Faz hoje. até hoje. se Entendeu? considera saudável. E eu adoeci. Vou contar um pouco da minha história, que é bacana. Comecei a sentir dores até, assim, para escovar o cabelo, doía, tá? Aí sofri um estresse na época, eu estava terminando a residência. Comecei a sentir cada vez mais dores. Aí fui onde? Aí meu fator fã dava positivo, negativo, PCR um pouco aumentado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Fui no médico, né? Primeiro fui num ortopedista. Ele, não, teu problema é reumatologista. Fui no reumatologista, não achava nada. Teu problema é no psiquiatra. Fui no psiquiatra, pregabalina, 2 tipos de antidepressivo, corticoide, nananã. Fui piorando, engordei 16 quilos na época. Isso já tinham passado quase 2 anos, tá? Fui ficando debilitada, parei de correr na época. Aí corre para outro ortopedista, porque daí tinha afetado o meu quadril. E isso, o que era? As toxinas que vazavam do intestino para a corrente sanguínea, se agregando nas minhas articulações. Eu entrei numa máquina de ressonância, gente. Eu fiquei o dia inteiro lá. Fiz ressonância do ombro para baixo. Caramba. Tá? Era grave. Eu me sentia bem quando eu ia num spa japonês em Londrina, eu nunca esqueço disso. E eu passava num médico que fazia acupuntura, e do médico de acupuntura eu ia para o spa japonês, e lá eu ficava imersa no furô, e depois elas vinham, 2 japonesas, que eu sou grata a elas até hoje, porque eu morava lá praticamente, e elas vinham com óleo vegetal, de uva, nunca esqueço, tirando nodulações que formavam na minha perna, no meu corpo, no meu braço. Eram muito. Não tinha vida mais, andava de tipóia, né? Porque eu tinha tipóia, não tinha mais força no braço, fibromialgia grave. Minha mãe. Você tinha quantos anos na época? 28? Começou com 26, né? E foi até 30. Super jovem. Super jovem. Uma fase produtiva da vida, né? E eu fui ficando incapacitada, tá? Aí, para finalizar, eu fui no ortopedista, que era especialista em quadril na época, porque eu comecei a mancar, né? Assim, muita dor no quadril, descia para a perna, já tinha um monte de exame normal na mão. E ele, na época, era muito famoso. Tinha tratado até o Ronaldinho na época, foi eu e meu pai como médico frustradíssimo, né? Porque nada adiantava, querendo importar remédio para tratar aquela loucura toda. Aí ele falou, você tem inflamação da fáscia lata, é por isso que não aparece nos seus exames. 15 dias de anti-inflamatório, fez uma úlcera no meu estômago. Aí, tchau. O sistema trato gastrointestinal totalmente debilitado, aí eu comecei a piorar de verdade. E tomava pantoprazol, todos os óis da vida. Eu era assim, tomava remédio para tudo. Aí ficando debilitada, aí essa minha amiga falou para mim... Isso vai mexendo com a cabeça também, né? Com o psicológico, com certeza. Você vai vendo a hora que você vai parar de trabalhar, né? Eu lembro uma vez, assim, no meu aniversário de 27 anos, que na hora de cortar o bolo... E a minha mãe falou, faz um pedido. E eu lembro de ter pedido para Deus, eu só queria não sentir mais dor. Foi a coisa assim, mais assim... E eu lembro um dia que eu vi um vídeo da Renata Kirten, e eu adoro ela é corredora, tudo. E eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir mais voltar a correr. A minha mãe e meu pai estavam desesperados na época, assim. Sou grata à minha amiga da residência, Thaisa, porque ela me cobriu praticamente 6 meses. Eu não conseguia mais, estava ficando realmente deficiente. E quando a minha amiga da medicina integrativa falou para mim assim, não, amiga, você tem que tirar o glúten, nós vamos fazer uma reestruturação intestinal em você, mas você precisa tirar o glúten, o leite, o açúcar, nós vamos... epitelizar o teu intestino. Eu falava, gente, não é isso aí, não. Pronto.
Aí, Em quanto tempo você notou a melhora? meu Deus, 3 semanas sua vida já é outra. Rápido. É muito rápido. Nessa época também, para dor crônica, eu já fazia uso do cannabis medicinal, do óleo de cannabis, e me ajudava muito. Foi me tratando que eu fiz a especialização para me tratar na época. Só que hoje eu raramente uso óleo mais para ansiedade ou em algum dia que eu tô com insônia, porque eu não tenho mais dor. Não sinto nada. Não sinto nada, nada. Entendeu? Nada, nada, nada. Perfeito. Ô, Isadora, você falou sobre o cannabis, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos telespectadores conhecerem sobre a medicina psicodélica. Tá, então assim, a medicina canabinoide é um pouco diferente da medicina psicodélica, né? A medicina canabinoide, ela é do cannabis medicinal, que é da maconha. E existem vários tipos de óleo hoje no mercado. Existe só o canabidiol puro, isolado. Existe o Broad, que já é um canabidiol que tem um pouco mais de partes da planta, mas ainda ele é praticamente livre de THC. THC é o que as pessoas acham que dá o barato, né, na maconha. O THC é muito mais reservado para Parkinson, Alzheimer, tá? Alguns tipos também de doenças psiquiátricas. Existe o canabidiol com CBD mais CBG também no mercado. Então, assim, no nosso corpo existe um sistema chamado endocannabinoide. E nesse sistema existem 2 vias, o CB1 e o CB2. O canabidiol, ele ativa indiretamente esse sistema e o THC, ele ativa diretamente. Então, por isso que o THC é muito indicado em doenças da mente, demenciais, né? Parkinson, Alzheimer e insônia refratária. Então, assim, quando você toma o canabidiol, você organiza esse sistema, organiza os neurônios. Gente, hoje na clínica, o canabidiol é o meu carro-chefe para tratar a ansiedade dos pacientes, insônia, porque o canabidiol em altas doses, o isolado, né, ele também regula o sistema da fome. Tá? Você sabe que a pessoa vai comendo, ela cria uma coisa chamada resistência à leptina. Leptina é o seu hormônio da fome. Então, você fica como se a leptina não funcionasse mais. O canabidiol vai lá e, como ele é altamente antioxidante também, ele regula no hipotálamo o sistema da fome. Então, é incrível, tá? Doença autoimune, depressão, insônia, ansiedade, síndrome do pânico. Pacientes meus que tinham síndrome do pânico. Ele é muito seguro. Então, assim, eu sou fã de canabidiol. Indico para todos os pacientes que têm queixa, eu falo, olha, o melhor remédio hoje, canabidiol. E como é que está a questão da legislação no Brasil? Por exemplo, um paciente precisa de usar o óleo. Como que é feito isso? Você prescreve, ele adquire ou ele é Compra na farmácia. Tá liberado. Já está liberado. Eles tiraram, né? Acho que tiraram em 2017, eu não lembro agora. Aí voltou em 2019. Em 2020, na verdade, voltou mesmo o médico poder prescrever. Agora, o que acontece? Agora, realmente, ele está tomando a seriedade que ele deve ter. Ele não é que ele é um remédio perigoso, mas ele tem as indicações dele. Então, o paciente tem que passar pelo médico, ver o tipo de canabidiol que é para ele, ver a dosagem. Então, ele está sendo vendido na farmácia com receituário controlado. Né? Para também não virar uma coisa assim, um veneno discriminado, né? Qual é o grande problema da medicina canabinoide e da medicina psicodélica? Que, infelizmente, o que é remédio está sendo usado para uso recreativo. Então, perde a seriedade, perde o valor. Uhum. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, as pessoas têm que tomar cuidado, não é
nunca seria a favor de liberação de drogas, não é isso. Mas eu sou a favor do médico ter uma autonomia para prescrever maior, entendeu? A medicina canabinoide está totalmente liberado para prescrever, mas a psicodélica no Brasil, não sei quantos anos realmente a gente vai conseguir, né, lidar com isso. É bem complicado. E no caso dos psicodélicos, quais doenças seriam tratadas? Então, assim, o psicodélico é bem reservado, tá? É depressão crônica, tá? Estresse pós-traumático e dependente químico, tá? Eu tratei a minha mãe com psicodélico, depressão crônica, 68 anos, não respondia mais, né? Ela já tinha melhorado muito com a medicina integrativa, canabidiol, reposição hormonal, tudo, mas estagnamos. Aí eu fui para Londres o ano passado e eu tive aula lá e eu me encantei pela cogumelo psilocibina, né? Que é o psilocybins cubens. Aí eu falei, mãe, tem, né, um cogumelo que a gente pode tentar, tal. Ela topou e ela tá super bem. Tá, assim, realizada. Ótimo. Muito legal esse tema. A gente estava até comentando antes de começar que tem um documentário Netflix que retrata essa medicina alternativa. Pode ser falada alternativa ou psicodélica? Psicodélica. Psicodélica que retrata, cada episódio é falando especificamente de uma medicação. Muito interessante, inclusive. Chama Mude a Sua Mente, Cure a Sua Mente, né? Isso. Cure a Sua Mente. O John Hopkins, que é um hospital referência de neurologia, né, mundial, é um grande estudioso de medicina psicodélica. Então, assim, primeiro, assim, que o LSD ele foi desenvolvido por um psiquiatra cientista, né? Então, assim, o LSD ele foi feito para remédio, para depressão, tá? Mas aí saiu do mercado, aquela coisa toda. E, assim, como te falei, o grande problema é o uso recreativo disso. Aí as pessoas transformam a medicação numa droga, né, de uso recreativo e acaba que também gera o preconceito até da sociedade, né? Aí tem gente que fala assim pra mim, ai, meu Deus, mas isso é muito perigoso. Imagina se você tomar demais. Eu falo, mas se você tomar Rivotril demais também vai ficar mal. Você pode morrer. Sim. Entendeu? Então, assim, infelizmente, foi feita essa visão nossa e a pessoa tem que ter a autorresponsabilidade do uso, como tudo na vida, né? E a indicação correta. São casos graves que são indicados. E é uma coisa que transforma a vida das pessoas, né? Acho que salva vidas, inclusive, né? Salva. Resgata essas pessoas. Resgata. Isadora, nosso programa está chegando ao fim. E eu queria que você deixasse uma mensagem do fundo do coração, com toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, para tocar aí o coração dos 30 e tantos, para aquela pessoa que às vezes quer mudar de vida e não sabe como, quer sair da zona de conforto, mas está lá naquela preguiça. O que você fala aí para esse pessoal? Gente, primeiro, persista. Um dia de cada vez. Comece onde você está e com o que você tem. Não queira abraçar o mundo, porque ele não cabe no nosso braço. Então, faça um pouquinho todos os dias, que quando você vê, você já vai estar fazendo muitas coisas. E é o que eu falo, não deu certo num dia, no outro retoma. As pessoas tendem, na primeira falha, a chutar o balde. A verdadeira autoestima, ela começa de dentro. Quando você se propõe a fazer algo e faz por você. Entenda, tá na sua mão a mudança. Não é o seu companheiro, não é seu parceiro, é você. Mude você primeiro, que daí o outro se inspira na sua mudança. Gostei. Perfeito, bonito. Fofo. Agora vamos fazer a nossa Vamos. caixinha. Vamos ver. Sai do foco da medicina para os 30 e tantos. Vai. Ai, meu Deus. Vê o que vai sair.
O que mudou para você depois dos 30 anos? Ai, a gente já soube bastante coisa da sua vida, viu? Assim, eu acho que a principal coisa que mudou para mim foi definir quem eu sou, no que eu acredito, e definir a opinião de quem realmente importa. Ah, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante, muito maduro, inclusive, né? Então, nós que estamos expostos, né, na rede social, nós temos que ter muito isso no nosso coração. Que uma pessoa, muitas vezes, que te ataca, te julga, te xinga, ela não sabe quem é você. Mas quando você sabe quem é você, nada te abala. Porque os seus valores estão bem definidos. Então, acho que para mim, depois dos 30, isso ficou realmente claro. O que eu sou, quem eu sou e onde eu quero chegar. Perfeito. Muito bonito, gostei. Muito, muito, muito obrigada. Adorei. Obrigada a vocês. Foi, assim, um papo incrível, com muito conhecimento. Acho que elucidou muito as minhas dúvidas em relação ao que é a medicina integrativa. Eu achei, assim, sensacional. É muito mais amplo do que eu pensava. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, mas assim, parabéns pela rede social. Acho que hoje em dia os profissionais de saúde responsáveis, sérios, devem realmente se expor para poder levar esse conhecimento para as pessoas. E continua assim, que é porque a gente precisa, inclusive, orientar mais a população. E a né? gente precisa, cada vez mais, ver o ser humano como um todo, né? O ser humano é muito complexo para a gente só tratar aquela doença e pronto, né? Com certeza. E o remédio, já falo, o remédio apenas remedia. Sim. A cura é muito mais que isso. Muito Perfeito. bom. Adorei. Também. Amigo, eu vou fazer várias mudanças no meu estilo de vida. Já vou cortar várias coisas. Eu achava que eu tinha um estilo de vida saudável, mas eu tô vendo que eu preciso de muito para ter uma alta performance. A gente vai ter que cortar muita coisa. Glúten, lactose, O fiozinho. o trigo, sim, tudo. Ei, fiozinho, não pode não, de vez em quando. É o que eu falo assim, o às vezes ele não te adoece. O que te adoece é a sua rotina, gente. É o todo dia. Mas me diz uma coisa. Pode entrar na vida. Aquela se você bebe como? Socialmente. Mas o socialmente, tipo assim, todo fim de semana. Já é uma E o rotina, não é não? socialmente? É uma vez no mês, na Já semana. é uma rotina, tá? Quando? Todo fim de semana. Por exemplo, Já toda é uma sexta e rotina. sábado. Já é uma rotina, já é 2 vezes por semana. Uhum. Entendeu? Isso é um caso que eu batia muito com os meus pacientes. Que eles, doutor, eu posso sair da dieta às vezes? E o que é o às vezes para você? Porque se você sair da dieta, a semana tem 7 dias. Se você sair da dieta 3 dias, você só está fazendo 50%. Uhum. Então, assim, o que é o às vezes? O às vezes é uma vez a cada 15, 20 dias. Entendi. Tem que se manter firme. Viu? Então, Uma viuzinho uma vez. vez por mês, 2 no máximo. Tu não me chama mais pra nada, vez. viu? Você quer pedir várias coisas gulosas. Não, mas isso foi ano passado. Já, Olha já lá, falei ele que falou já que tinha mudei. mudado esse Já ano, mudei. Passou o carnaval, é ano novo. Exatamente. Começou agora outra vida. O que passou, passou. Vamos E olhar depois pra dessa frente. entrevista, mais ainda. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Nos acompanhe. Curta, compartilhe, comenta. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Manda no perfil da doutora Isadora. E compartilha aí o nosso programa para chegar aí cada vez mais longe. E mais uma vez, agradecer aos patrocinadores que fazem com que o programa aconteça. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Então, muito obrigado e até a próxima.